Fala galera, tudo beleza? Aqui é Marcel Gantes, bem-vindos ao canal Biosfera e hoje a gente vai falar sobre exploração dos recursos naturais. Desde que a humanidade está aí, né, desde que a gente desceu das árvores, lá na realidade, desde quando a gente estava nas árvores, a gente explora o ambiente natural. A gente utiliza recursos desse ambiente natural como qualquer outro animal. O problema é que quando a gente passou a formar sociedades, passou a ficar cada vez mais complexo, a gente começou a utilizar cada vez mais recursos naturais desse meio ambiente. Então a gente passou de comunidades bastante simples para comunidades bem mais complexas como nós temos hoje. E esse caminho todo levou a alguns bons milhares de anos. Tá? Conforme a complexidade da sociedade foi aumentando, a exploração desses recursos naturais também foi aumentando. E a gente vai ver quais recursos naturais que a gente está usando desde sempre. Ok? Um dos primeiros recursos naturais utilizados pelos seres humanos, com certeza, foi a água, assim como todo e qualquer outro animal. A água é fundamental para nos manter vivos. A gente precisa de água para beber. 70% do nosso corpo é feito de água. Com o tempo, a gente viu que a gente também precisa de água para cozinhar. A gente utiliza a água para a produção de alimentos. E o uso da água ele foi cada vez sendo mais complexo. Hoje em dia, a gente tem água, a gente precisa de água até para produzir nossos celulares. Tem uma parcela de água que a gente, se vocês procurarem no Google lá, água invisível, é água utilizada em alguns equipamentos que a gente nem imagina que eu preciso de água. E essa quantidade de água ela é astronômica. Cada vez mais o ser humano está utilizando a água presente na natureza. Das utilizações, principalmente aqui no Brasil, da água, é para a produção de energia hidrelétrica. Então a gente inunda áreas bastante grandes para que a água tenha uma queda com muita pressão, para que a gente consiga produzir a energia hidrelétrica, a energia necessária para a gente produzir eletricidade. Ok? Então a água é um recurso valiosíssimo e ele é um recurso renovável. Ou seja, a água do planeta Terra ela está aqui desde sempre. Tá? Desde que o planeta foi formado, ela foi trazida por meteoros e ela está aqui. A água que tu está bebendo, tá? Que tu bebeu hoje, a água que tu usou no banho, ela pode ter sido um xixi de um dinossauro há 65 milhões de anos atrás. A água é a mesma. O problema é que se a gente fizer um mau uso da água, a gente pode acabar com os recursos hídricos que a gente tem. A gente viu em aulas anteriores que cerca de 1% da água do planeta está disponível para a gente. Tá? Então, esse 1% da água, se a gente não usar ele com inteligência, com coerência, tá, a gente vai poder ficar sem esse recurso. E muitos desses recursos são utilizados na agricultura. Então, a gente teria que ter uma maneira dessas indústrias da agricultura utilizar essa água de uma maneira menos prejudicial para o meio ambiente. Ok? Bom, solo. Com certeza, esse aqui foi o segundo recurso que o ser humano usou. Porque do solo a gente consegue extrair alimentos, a gente consegue coletar alimentos, a gente consegue plantar os alimentos. Tá? Então, a utilização do solo ela é muito rica até hoje, porque a gente usa ainda o solo para o nosso dia a dia. Muitas das roupas, inclusive, que a gente veste, elas vêm do solo. Se ela não vem na forma de algodão da plantação, ela pode vir de maneira sintética, como o próprio petróleo que a gente vai ver mais adiante. Então o uso do solo ele é muito importante e o cuidado do solo, principalmente na agricultura, ele é muito importante. Porque uma saturação do solo, esgotar os nutrientes presentes nele, vai fazer com que os alimentos fiquem cada vez mais caros, porque cada vez mais eu tenho que corrigir esse solo para eu poder plantar, para eu poder cultivar. Do solo, eu retiro um dos recursos muito importantes, acho que um dos primeiros recursos utilizados pelo ser humano, depois da água e do próprio solo, que é a madeira. A construção de um próprio tacape lá para dar na cabeça do bicho para matar, construção de arcos e flechas, tudo isso a madeira é indispensável. E hoje em dia ela ainda é indispensável, ela é fundamental para o nosso estilo de vida. Afinal, muitos dos nossos móveis são feitos de madeira, a porta da nossa casa, a janela da nossa casa, a nossa cama provavelmente tenha madeira. Para construir uma casa, por mais que ela seja de tijolo, é necessário madeira nessa construção. Então a madeira ela é fundamental. O papel que a gente escreve, o livro que tu pega para ler,
o papel que tu escreve, o papel higiênico do banheiro, tudo isso, a madeira ela é fundamental, ela está presente em grandes quantidades no nosso dia a dia. Então a madeira ela é um recurso que ela tem que ser preservado, porque o mau uso da madeira pode causar desmatamento. Essa aqui é uma foto de um desmatamento, não é uma plantação legal de madeira, uma madeira plantada para que seja retirada, para que seja cortada e produzir. Há várias plantações de madeira para esse fim. Esse aqui, no caso, é o desmatamento. E o desmatamento ele tem várias consequências, inclusive perda de biodiversidade. O que é perda de biodiversidade? O desmatamento, o uso irracional da madeira, ele pode acabar com a vida de várias espécies animais. Tá, e daí, Marcelo? E daí? O animalzinho tá lá, não vai falta nem. Faz falta. Um animal, um elo que tu tire da cadeia alimentar, ele pode causar um desequilíbrio muito grande. E esse animal, ele pode ou faz parte de uma cadeia alimentar que controla, às vezes, muitas doenças. Tá? Então, deixar o animal no ambiente natural, proteger o animal, faz com que muitas doenças possam ser evitadas, possam controlar mosquitos disseminadores de doenças, possam controlar, por exemplo, o coronavírus que está aí. Se a gente não invadisse o ambiente natural, se não se alimentasse de animais da fauna exótica, esse vírus também não teria se espalhado. Afinal, acredito que esse vírus tenha vindo ou do pangolim ou do morcego. Então, são animais que deveriam estar lá na floresta, de boa. Tá? Então, mas não. Então, o desmatamento, a entrada cada vez mais no ambiente, faz com que a gente interaja muito mais com esses animais e isso acaba afetando, levando à perda da biodiversidade de muitos seres vivos. Ok? Metais. Nós temos há 7.000 anos atrás a idade dos metais, a confecção de ferramentas bastante simples, mas já bem mais forte que as ferramentas de madeira. Depois a produção de armas de ferro, armas de bronze. Então tudo isso fez com que o ser humano fosse evoluindo, não só de maneira benéfica, mas de maneira bélica também, para a guerra. Então a idade dos metais, o uso dos metais é um recurso que a gente usa até hoje. O teu telefone celular só pode estar funcionando graças à utilização dos metais presentes nele. Eu estou gravando essa aula com uma câmera aqui que tem vários componentes de metal. A própria bateria dela é feita com metal. Então, vou botar essa aula no YouTube lá, por um computador que também tem vários componentes de metal. Tu está me assistindo por um computador ou pelo telefone com vários componentes, com vários tipos de metais. Então os metais eles são importantes para o nosso dia a dia. Até hoje nós temos metais, por exemplo, na nossa corrente sanguínea, está rico em ferro. Então a utilização dos metais no dia a dia ela é fundamental. Então, as extrações de metais, elas têm que tomar um cuidado porque elas produzem resíduos muitas vezes tóxicos. O que aconteceu em Mariana e Brumadinho se tratava da extração, basicamente, de metais. Então, os resíduos retirados dessas extrações tem que se ter cuidado na hora de eliminar eles. A extração de metal ela é importante para a manutenção da nossa sociedade, mas a gente tem que ter cuidado com o lixo que ele produz. Beleza? Pedras e argila. Muitas casas são feitas de taipa, que nada mais é do que barro, argila e aqui ó, taquara, argila e capim. Então tu consegue fazer essas construções. Hoje em dia está até na moda, chama-se de bioconstrução, esse tipo de construção aqui. Tá? Então as bioconstruções são basicamente areia, argila e pedra. Só que os povos antigos sabiam usar muito, muito, muito bem esses recursos. Tem monumentos em pé até hoje, como aqui o Stonehenge. Essas pedras aqui elas têm mais de 5.000 anos, se eu não me engano. Tá? Isso aqui eu tenho quase certeza que foi feito antes da invenção da escrita. As pedras, bem empilhadinhas, elas podem fazer muros muito fortes ou cidades até hoje como Machu Picchu. Tudo isso feito sem usar cimento, sem nada, só pedra uma em cima da outra. Olha só, isso aqui tá há muito, muito, muito tempo aqui. Aí, tá? E por último, o recurso que a gente usa hoje em dia, né? Carvão e petróleo. O carvão mineral, ele produz uma grande quantidade de energia. Então o uso do carvão mineral e do petróleo se deu depois da Revolução Industrial, tá?
o petróleo lá no final do século XIX, início do século XX, o problema é que a produção do petróleo ele causa dois problemas. Ele causa poluição do ar e o derramamento desse petróleo ele pode acabar com a fauna. Então muitos animais eles sofrem pela má gerência desses resíduos do petróleo. Quando o petróleo não é derramado, tem o subproduto dele que a gente usa e descarta de maneira muito equivocada, que é o plástico. Os plásticos são derivados de petróleo e a gente mata milhares de animais pela má distribuição desse petróleo. Então, a exploração dos recursos naturais, ela tem que ser feita, ela precisa ser feita para a nossa sociedade se manter. O problema é que nós temos que aprender a gerir os nossos recursos. O lixo oriundo dessa exploração. Os recursos naturais são importantes, a gente precisa deles, mas eles estão causando danos muito grandes que podem acabar com o nosso próprio estilo de vida. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado e tem que aprender a lidar muito melhor com o nosso lixo. Ok? Então, pessoal, por hoje a gente fica por aqui. Um beijo para vocês e até a próxima.